thought you 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 Olá, Podpreves! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Previdenciário SLZ. Eu sou o Dr. Osmar Neres e ao meu lado está o Dr. Geraldo Silva. E hoje nós temos um episódio bônus para vocês. Sabe qual é? Porque é ligado à inteligência artificial aplicada ao direito. Não é não, doutor Geraldo Silva? É isso aí, Podprev. Estamos aqui num encontro bônus aqui do nosso Café Previdenciário e a gente tem aqui a presença de alguém sublime. Eu digo que é sublime porque está lá dentro do Poder Judiciário fazendo uma reviravolta acerca do uso da inteligência artificial. E o legal é que ele traz para a gente aqui uma nova forma de se relacionar com a máquina, de se relacionar com o computador para otimizar o trabalho dentro do Poder Judiciário, seja para advogados, seja para membros do Poder Judiciário, servidores, seja para você que está aí em casa sem fazer nada aí, que está só mesmo assistindo uma novela. A IA também vai te ajudar. Uma novela não. O nosso Café Previdenciário. É verdade. Porque hoje a gente substitui, né, os programas de TV pelos programas da internet. Sem dúvida. Nosso convidado, Dr. Rodrigo Terças. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo Terças, ao nosso Café Previdenciário SLZ. Obrigado pelo convite. Estou super entusiasmado por essa conversa de hoje. Afinal de contas, aí é um tema extremamente empolgante, né? Quando se fala em inteligência artificial, parece que a nossa imaginação, assim, ela volta inclusive a ser criança, né? A gente pensa no mundo de possibilidades aí, num leque de opções que surge com isso. Eu agradeço o convite do Osmar, do Geraldo, grandes amigos, né? E eu espero poder contribuir aqui, colaborar com vocês aí para despertar ainda mais o interesse dos nossos ouvintes, né? Dos nossos usuários aí que estão aí na internet, né? Sobre esse tema que é super empolgante. Nas nossas plataformas, né? Olha só, gente, quem ainda, doutor Geraldo, ainda não segue, não está inscrito no nosso canal do YouTube, nós também estamos, segue aí, tá? Se inscreve, ativa o sininho para poder não perder nenhum episódio, tá? Nós também estamos, doutor Geraldo, na Amazon Music, tá? É uma novidade aí, já estamos lá com todos os episódios na Amazon Music e também no Spotify. Então bota lá para seguir e você pode estar assistindo e ouvindo a gente de qualquer lugar agora, de diversas plataformas. Doutor Geraldo, como é que tá o nosso currículo do nosso convidado, né? O nosso convidado é também nosso professor e mentor na inteligência artificial, porque a gente agora é aluno dele, né, doutor? Somos alunos dele. Estamos lá no curso de MBA em Inteligência Artificial. Aplicado ao direito. Aplicado ao direito. É um trabalho feito junto com o IMADEC, com o nosso amigo lá, o grande Kelson. Ele tá nos assistindo, vai mandar um abraço, porque eles que não perde uma, viu? Pois é muito importante, né, esse trabalho que está sendo feito ali. E é muito legal estar ali assistindo essas aulas, porque a gente consegue ver na prática como é que a inteligência artificial pode ser realmente ali está sendo utilizada no dia a dia da vida de quem mexe com processos judiciais. Lembrando que o nosso convidado aqui, ele traz alguns louros que não é só aqui no Brasil, né? Diga aí, doutor Osmar. Ele já foi premiado, né? Ele já foi premiado fora, mas vou falar isso pra vocês já. Ele é juiz de direito do TJMA, também é juiz do TRE do Maranhão, coordenador de sistemas do PJE no Maranhão, especialista em inteligência artificial aplicada ao direito. E olha só, quando eu recebi esse currículo é tão extenso que eu quis abreviar, porque senão a gente ia passar aqui vários minutos falando só do currículo do nosso convidado. Ele foi premiado, tá? Acredito que foi esse ano já, foi premiado por uma inteligência artificial que ele criou, que ele vai falar daqui a pouco mais, né? Lá em Orlando, nos Estados Unidos. Tá? Doutor Rodrigo Terças,
nos conte um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua história de vida, como é que você chegou. Como começou ali a tua vida, primeiro no direito, né? A gente quer saber como é que ele veio parar no direito e como é que a inteligência artificial... Ele se deslanchou para a área da tecnologia. Olha, a história é comprida, mas vou tentar encurtar, né? Na verdade, completei meus 45 anos esse ano, né? Então é uma idade assim mágica. Eu sou muito feliz e muito grato a Deus por chegar nessa idade tão bem como eu estou, com minha família. Tenho uma família, sou casado, tenho 2 filhos, o pai de um casal, uma menina de 12, uma criança de 6, e poder ver para trás ali a história, né, que foi construída nesse caminhar aí de 45 anos. Bem, vindo ao começo, como é que eu cheguei ao direito é super engraçado, porque eu até não gostava de direito, eu achava super chato aqueles programas que passavam na televisão, que haviam juízes, que não tinham aquilo outro, e aquilo não me chamava muita atenção, tanto que eu ingressei a minha vida profissional, assim, já bem depois, como na área da informática mesmo. Eu entrei na escola técnica, na escola pública, no antigo Cefet, Escola Técnica do Maranhão, onde eu tive a formação em informática industrial e com grande roupagem de programação. Então, a minha vida de programador veio daquela época, né? Desde bem novinho. Você tinha quantos anos? Oh, meu Deus do céu, faz muito tempo. Hoje que é o IFMA, né? Na hoje é o IFMA. Eu sou da primeira turma de informática industrial do Cefet Maranhão, né? Inclusive, da minha turma, eu tenho pessoas que eram da formação, ou são procuradores da República, ou são auditores, ou alguns ainda estão no ramo aí da informática. Tem uns que trabalham, inclusive, no Vale do Silício, trabalhando aí com informática. Os caras estão lá no Vale do Silício. Então, assim, foi uma turma muito boa, essa turma da gente da escola técnica. E, assim, a minha vida começa desde muito cedo. Eu vim de uma família muito pobre, né? Meu pai não tinha nem o 2º grau, mal 2º grau, né? A minha mamãe me teve muito... Minha mãe vem de uma família muito boa, mas mamãe me teve muito nova. Então, teve aqueles problemas iniciais da época, né? Que não se aceitava isso, né? Ela tinha uma família rígida, eu tenho origem portuguesa, sou naturalizado português. E na época a mamãe teve que sair de casa e tal. Teve só aquele problema, aquele percalço da vida. Então a gente vive uma vida um pouquinho complicada. Um pouquinho de escassez, né? E aí, desde muito cedo eu trabalho, desde muito cedinho mesmo. Eu acho que a gente até brinca hoje, se fosse hoje, meu pai ainda ia responder por um delito, porque tinha uma criança que ajudava a trabalhar em casa. E eu me lembro que eu comecei minha vida toda como entregador de pão. Eu era entregador de pão. Olha só que ajudava legal. Meu pai, né? Meu pai estava desempregado, conseguiu trabalhar em uma panificadora, e depois ele estava falindo, conseguiu por um certo tempo arrendar essa panificadora. Então a gente começou a levantar. Essa foi a proposta do antigo dono, que ele trabalhasse, custeasse os custos trabalhistas da época e que a gente pudesse levantar a panificadora. Já tinha seus 18 anos? Já tinha? Nada, não tinha nem 14. Meu pai, começou a trabalhar. Aí meu pai descia, tipo 2 da manhã, aí eu ia com meu irmão lá por volta de 4h30, 5h da manhã para descer. E a gente fazia a entrega dos pães, cada um com um saco ali de 5 quilos de pão na costa, né? Isso era nos comércios, entregando bem cedinho. Caminhando, antes de entregar, né? Não tinha nem bicicleta. Nem bicicleta na época, antes dos comércios abrirem para que as pessoas pudessem comprar os pães, né? E isso durou um certo tempo, eu nunca tive problema com isso, muito pelo contrário, isso me trouxe uma boa formação, porque me mostrou que eu precisava vencer na vida, aí meus irmãos, né? E a gente foi lutando nisso. Até que um dia que a gente ganhou uma bicicleta. Foi uma briga, papai conseguiu uma bicicleta. Era no pau ímpar, quem que ia na bicicleta naquele dia, né? Pra saber como é que era a história, né? Hoje em dia eu tenho bicicletas caras, que eu sou triatleta e tal. Mas naquela época ali, você vê como era bem escasso. E a partir dali, a gente tinha como solução, o que o papai passava pra gente, era que a gente tinha que estudar, né? A solução pro pobre é só estudar. Não tem outro caminho. E aí eu estudei, meu irmão estudou, eu tenho um irmão mais novo que é o caçula. Tem a mamãe tinha parado de estudar, né? Porque mamãe me teve muito nova, como eu falei, com 16 anos, quase 17. Mas logo depois papai conseguiu formar nós 4. A mamãe, pedagoga, já depois a mamãe já começou a lecionar e começou já a ensinar e ajudar o papai, a nossa formação.
E aí, logo em seguida, veio eu, que sou o primeiro, sou o mais velho. Eu já entrei na escola técnica e tal, já comecei a trabalhar com informática, fazia instalação de internet. E daí eu conto a história porque eu escolhi o direito. E depois, logo em seguida, continuamos a vida. E hoje nós temos lá em casa a mamãe formada, eu sou juiz de direito, eu tenho meu irmão do meio, que é neurocirurgião, e o caçula, que é juiz do trabalho. Ou seja, isso quer demonstrar que a gente não é exceção, Geraldo e Osmar. Na verdade, a gente é a regra para quem estuda. Tá? Então, a gente teve essa única opção que era estudar, e a gente soube agarrar isso com todas as nossas forças. E aí a gente conseguiu vencer na vida estudando. Então, quando as pessoas falam, vocês são a exceção, não. Eu vim de uma família pobre. Mas a nossa regra era estudar. E aí nós quer mudar de vida, isso serve de insight, viu? É uma outra pra todo mundo que tá aí e que acha que pode não dar certo e tudo, mas se ele se esforçar a estudar e batalhar, sabendo que com muito trabalho desde cedo, você consegue chegar lá. Olha a mentalidade. É uma história de vida. Olha a mentalidade, pessoal. Eu tenho um cunhado que ele mora hoje nos Estados Unidos. E ele é piloto, ele é comandante de uma aeronave. Ele trabalhava lá nos Emirados Árabes, quando morou lá, ele trabalhava na Fly Dubai. E quando ele chegou lá naquela cidade belíssima, né, que é um ponto turístico, cheio de arranha-céus ali eu me refiro a Dubai. Ainda não fui. A gente chega lá. Quando ele chegou lá, ele assim, viu quão grande, né? O quão longe você pode chegar, né? E ele, assim como todos nós aqui recebemos essa educação, né? De que a gente precisa estudar, ele também chegou a vender na rua produtos para poder pagar o curso de aviação que ele tanto precisava. Então, assim, a mentalidade que as pessoas hoje têm nos entristece quando a gente vê a mentalidade de um garoto que não quer estudar, que quer tudo fácil, que quer tudo às vezes na internet. Que não quer pagar o preço, não quer passar pelo processo. E isso não é uma coisa que só nos aflige. Isso é no mundo todo. Por que eu digo isso? Porque quando o João esteve aqui, ele chegou, Geraldo, lá não é diferente. Lá, os grandes, aquela gente lá em Dubai que é muito rica, diz, né, que são o sultão, ele diz que a sua geração vai voltar a vender camelos, porque eles estão tratando toda essa riqueza acumulada, ela vai chegar um momento em que não vai conseguir mais transmitir, porque as gerações novas não dão o valor devido. Não. Né? Não querem saber valorizar a educação. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade e maturidade, né? De poder valorizar as raízes, de ter que se esforçar. E é muito legal, viu, doutor Rodrigo, ouvir Vossa Excelência falar dessa ideia de que a gente tem que pagar o preço. Eu vim de uma geração assim. Meu pai sabe, doutor Geraldo, ele já vendeu rede na praia, né, doutor Geraldo? E eu será também, que não tem uma redezinha dessa praia? E eu também, para ajudar também aos estudos, eu também ajudava meu pai vendendo livro. Osmar, vendendo conhecimento. Eu digo que eu vendo conhecimento. Deixa eu te corrigir aqui. Não era rede, eu não sei se era rede, mas era alguma coisa ele vendia. Pessoal, eu vou falar a verdade. Eu vou falar. Fale. Aquilo é uma brincadeira, aquela foto que eu fiz. Ali no... Rapaz, ele então me enganou a gente. Ele tá foi... uma IA, hein? Eu vou explicar pra vocês. Isso era um colega meu do Colégio Batista, que ele passava na calçada, na hora que ele via um pedreiro trabalhando na calçada lá fazendo reboco, ele chegava pro pedreiro e dizia assim, mestre, me dá bem aí a pá de pedreiro. Aí ele se agachava com o cimento na mão, aí ele dizia assim, vou botar aqui o chapéuzinho aqui de palha e jogando aqui, o senhor tira uma foto com o meu celular que eu vou postar na rede social. Aí ele postava e dizia assim, dando um bico pra ajudar a família. Era o que ele fazia. Olha, tem no Instagram do Dr. Geraldo uma foto. Da rede, da praia, era o senhor fazendo... Eu digo, meu amigo, bote essa rede aqui, eu quero ver se eu dou conta de vender essas redes aqui. Aí ele botou, aí ele tirou a foto. Eu só sabia pela rede social, eu achei que fosse verdade. Mas isso que o doutor Rodrigo falou aqui pra gente, eu vivi também. Meu pai era fotógrafo, né? E essa era a profissão do meu pai. A primeira profissão do meu pai foi barbeiro,
né? Ele tinha um salão em São Paulo e cortava cabelo. E a profissão dele era barbeiro. E depois ele foi para fotografia. No dia em que eu completei 18 anos, teve uma festa e eu queria muito sair com uma menina, que era muito bonita. Pai, eu tô precisando de uma graninha pra sair com a gata. Aí o pai olhou pra mim assim, tá precisando, filho? Eu disse, tô. Rapaz, que coisa, né, filho? Pai, tu pode ajudar? Posso não, filho. Aí eu tô precisando de um ajudante pra ganhar, pra trabalhar. Filho, quer a dica? Eu digo, quero, pai. Vai trabalhar, meu filho. Eu já tinha terminado o meu colegial, do 2º grau, do Colégio Batista. Aí pai, mas eu vou trabalhar com o quê, pai? Se eu ainda não tenho uma profissão. Ele, meu filho, seu pai é fotógrafo. Aqui tem uma câmera fotográfica. Se você quiser, pois pai, me dê sua câmera. Eu comecei a distribuir o cartãozinho na Liberdade, ali perto ali onde tem um monte de castelo, Canda Fabril. Fui distribuindo na Liberdade, até que um dia alguém me contratou. E eu fui tirar foto. Então essa foi a minha primeira profissão. Não foi vendedor de rede, tá bom, pessoal? Tô aqui. Foi de fotógrafo. Mas deu certo. Deu certo. E fui pra faculdade, porque na minha época, ou você passava no vestibular, ou você ia trabalhar. Porque particular não existe. Não tinha essa opção pra mim. E aí eu tive que estudar. Graças a Deus passei na Universidade Federal. Depois fiz administração de empresas também na Federal de Brasília. Fiz economia na UFMA. E hoje está aqui no podcast. Estou aqui. Doutor Rodrigo, continuando o nosso aqui também da sua trajetória aí, do direito e paiá. Então tá. Então não tinha interesse no direito, já estava trabalhando com informática, e aí eu comecei a fazer, eu instalava internet, e já comecei a fazer instalações de internet na casa de muitos advogados e juízes. Olha aí. E olha só, foi numa dessas instalações aí que eu despertou na minha cabeça, rapaz, eu acho que eu quero isso aqui. Pra quem tinha até uma certa ojeriza, né? Eu na verdade, eu redescobri um amor que eu tinha recolhido dentro de mim, né? E uma vez, um dos padeiros lá da panificadora que a gente trabalhava, falou pra mim, Rodrigo, tu tem que ser do direito, advogado, alguma coisa. Por quê? Porque tu vive solucionando as coisas pros outros. Eu tenho até um ditado que o verdadeiro juiz não é aquele que passa no concurso. O verdadeiro juiz, ele já nasce juiz. Ele apenas vai receber ali a outorga do Estado para ele fazer a magistratura. Mas ele já nasce magistrado. Tá? E quando eu vi isso desse colega lá, o nome dele é Antônio. Me lembro bem, Antônio Padeiro. Eu notei que aquilo ali que eu queria ser. E aí eu fui atrás, precisava, até porque eu precisava ganhar mais para ajudar em casa, no sustento de casa, e eu via no direito essa possibilidade. Tanto que quando eu ingressei, eu fui lá, passei logo no concurso público, saí da iniciativa privada, que eu trabalhava com informática, entrei no concurso público, comecei no tribunal carimbando papel, com o antigo cargo agente judiciário administrativo, aí fui oficial de justiça, fui analista, depois fui para o TRE, onde eu fui analista, lá fui chefe de cartório, fui chefe de um monte de seção dentro da judiciária do tribunal, até que cheguei à magistratura, né? Então, e lá eu realmente realizei um grande sonho, que era o sonho de poder retornar às pessoas algo, né, de importante, que é ter seus direitos reconhecidos, que eu, brincando, fazia isso, que o pessoal falava, tu fica resolvendo as coisas, eu comecei a resolver de verdade. E aí a grande questão, o mundo deu voltas, porque eu tinha uma primeira paixão, que era a informática, que naquele começo eu não tive, assim, a sorte dos grandes pensadores também por falta de informação, porque naquela época tudo aconteceu, surgiu o Facebook, né? Explodiu. Foi surgindo uma coisa atrás da outra e o pessoal foi ficando milionário e eu perdi essa levada. Eu até brinquei na época, eu brinco muito, que eu perdi a chance de ter o Mercado Livre. Eu comecei a criar na internet algo similar ao Mercado Livre hoje, só que arrumei dos colegas e não foi pra frente, né? E aí eu fico vendo o Mercado Livre hoje e penso, rapaz, eu pensei nisso um dia, né? Poderia estar hoje multimilionário aí com o Mercado Livre, né? Mas, bem, fui então pro ramo do direito e passado anos, né? Eu fui chamado ao tribunal, o tribunal estava numa situação
A gente sempre tribunal muito bom, mas tratando de sistema PJE, tratando de ranking de selo qualidade CNJ, a gente estava sempre ali pela Prata, entre as últimas posições da Prata, e fui convidado, na época, pelo desembargador Paulo Welter, para assumir a coordenadoria do PJE. Para dar aquele upgrade. Para dar aquele upgrade, né? E aí eu fui convidado e ele me fez o desafio de tentar melhorar a posição do Tribunal de Justiça. Eu tinha 4 meses para isso. Eu fiz um prognóstico e chamei o presidente. O presidente falei para ele, olha... Eu não vou Paulo Welter, ele é bem exigente. Exigente. E eu falei pra ele, me lembro nessa reunião como se fosse hoje, eu não vou lhe entregar a melhor posição, eu vou lhe entregar um ouro. E na primeira vez o tribunal chegou ouro nessa gestão em 4 meses. Tribunal. E este ano, já com o desembargador Flores, que também me convidou, nós novamente repetimos o ouro. E agora. Saiu agora. E o nosso setor lá, que é o setor da TI, é considerado pelo CNJ o setor de excelência. Né? Se a medalha fosse só a informática, nós seríamos excelência pelo CNJ. Né? Então nós atingimos entre os três melhores, não é isso? Isso, do país. Do país. Olha só. O sistema PJE. Existem 3 tribunais que autorizam qualquer alteração no sistema nacional do PJE, e um dos tribunais é o TJMA hoje. Né? Então a gente é uma coisa bem legal. E aí eu pude agora unir as minhas 2 paixões: informática e direito. E isso aí eu acho que isso que é o que deu certo lá no PJE, lá no TJMA, porque eu tô fazendo, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, faz dobrado. Faz dobrado, faz melhor. Os olhos brilham, né? Os olhos brilham. A gente não cansa, né? É aquela coisa que a gente tá aqui no nosso dia a dia, mesmo com aquela coisa estafante do trabalho e tudo. Mas se chamar a gente para falar de direito previdenciário, do direito, vai, né, e hoje da inteligência artificial também. Porque nós dois aqui, nós também somos adeptos da inteligência artificial. E eu sei disso, porque estão me dando trabalho no MBA. Porque esses 2 aqui, meus amigos, me perguntam demais. Eles sabem, viu? Não é fácil dar aula pra eles, não. A gente gosta, né? Então a gente faz com gosto. Rapaz, agora que eu lembrei que eu deixei de botar a minha aplaude aqui. Já chegou, né? Já pedi o meu, tá chegando. Pronto, vai gravar do meio pra frente. Mas no bolso ele grava no bolso. Pois mas é porque eu tinha esquecido. Pra quem não sabe, isso aqui é um aparelho, Plaud Note. Plaud Note. E aí olha essa história. Tamanho de um cartão de crédito, pessoal, ó. Ele tem uma IA embutida nele também. É uma IA embutida, que nós vamos falar aí, ó. Então, eu cheguei com o Geraldo e a gente falando sobre inteligência artificial, falando de direito e tudo. Eu falei, rapaz, eu fiz uma imersão em inteligência artificial e tal, e o professor que estava lá nessa imersão falou disso aqui. Falei pra Geraldo. Aí ele... Falou pra pessoa errada. Aí Na hora que falou... Papai, deixa eu ver isso aí. Entrei na Amazon, comprei no mesmo dia. Rapaz, ele comprou no mesmo dia. Mas aí tá aí. Agora tá aí me gravando, aí né? Tá aí. A gente que se curte pra não falar besteira agora. Fala o celular, já sempre tá gravando. Mas é fantástico, ó. O ChatGPT tá integrado com o software dele. Ele tem um software que é o Plaud mesmo, o software dele, né? E esse software, ele tem a integração com o ChatGPT para dar pra gente aquilo que é aquele sistema que a gente usa nas reuniões, que o TJ usa muito, que é, eu tô falando do TACTIC, né? E ele faz... a gente já avançou que só. E a gente nem falou ainda. A gente nem falou Mapas ainda. mentais, faz tudo. Faz né? tudo. Faz Mas tudo. pra gente começar nesse tema, né? Do nosso tema aqui, que é inovação e tecnologia, o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. O que é, doutor Rodrigo? Inteligência artificial, para quem não conhece, para saber. Conta um pouquinho, assim, de forma resumida, né? Porque se a gente não, isso aqui dá horas e horas. Né? Sim. Então, de forma resumida, o que é inteligência artificial? O que são aqueles sinapses, o NPL, aquelas coisinhas, mas fala de forma fácil. Tá, aqueles termozinhos meio complicados, né? Então, adotando aí até as regras do Conselho Nacional de Justiça, vamos falar aí, né, de uma forma mais simples, a linguagem simples, né? É até o que nós magistrados estamos fazendo bastante, né? A gente percebe hoje até nossas sentenças são bem mais enxutas, bem mais claras, bem mais fáceis de se entender, né? Isso é super legal, eu acho que é uma grande providência, porque o importante não é como se escreve, mas o que se entrega. Né? E a população saber entender o que está se entregando ali. Então eu vou chegar nesse ritmo aí. E aqui no Café Previdenciário, SLZ,
nós gostamos disso, de trazer de forma simples, didática, nessa conversa porque que a gente sempre tem. Que nos assiste, que não é nem da área jurídica. Às vezes ele não é nem da área jurídica. No nosso Café Previdenciário, nós recebemos mensagens de diversas pessoas que não são da área. O próprio segurado, né? Quer saber por que não tá dando certo, né? Eu sei como é que é, eu sei como é que funciona. Pois bem, a inteligência artificial, na verdade, gente, ele é um ramo, tá certo? Da ciência da computação, né? Que abrange várias situações. Só que ele tem uma coisinha especial. Então, que coisinha especial ali? Ele é um ramo que busca, né, algoritmos ou busca fazer sistemas, tá, que vão executar tarefas que requer inteligência humana. É por isso que vem o nome aí, inteligência artificial, bem desse conceito de tentar se simular, tá, a inteligência humana. Como, por exemplo, um reconhecimento facial, tá? Um reconhecimento de outro determinado tipo de voz, por exemplo. A gente vê aí a Alexa, né? O pessoal namora da Alexa aí. Quem que tá falando e tal? Então tem esse reconhecimento de voz, tá? Também questões que demandam decisões. Então, a própria inteligência artificial, quando bem treinada, ela é capaz de decidir, tá? Eu não digo em questão de direito, gente, qualquer tipo de área, né? Você, às vezes, está numa encruzilhada ali, existe algoritmos, eu até brinco muito, eu tenho o meu, né? Que eu já criei, que eu brinco que ele é meu famoso Alfred do Batman, lembra? Do meu mordomo do Batman ali, eu tenho um que eu tô na dúvida, não sei como soluciona, ele me indica o melhor profissional, ele me indica como é que eu deveria proceder daquela forma e tal. Então, assim, ela consegue te dar decisões. Isso é uma ação humana, não é uma ação de máquina, né? Mas, claro, a gente tá falando aqui ainda de uma inteligência artificial, tá? Que ainda requer ainda muito treinamento para se chegar pelo menos na proximidade do cérebro humano, né? A gente trata aqui, entre aspas, tá, pessoal? Para ficar bem mais didático, de neurônios artificiais, sinapses artificiais, como se estivesse simulando o cérebro humano, né? E diferente de nós, que somos bastante complexos, a IA não, tá? Na IA, por exemplo, não se armazena dados, não se armazena memórias, como nós armazenamos. Vocês lembram o primeiro beijo da namorada, não lembram? Sim. Que coisa mágica. Eu me lembro do meu, lá no interior do Maranhão. Lá, até brinco muito, lá em Mirinzal, ouvindo o som do Scorpions, né? Então, essa memória fica na mente da gente. Diferentemente a IA não memoriza isso. Ela grava, na verdade, padrões. Então, o que a inteligência faz? A inteligência, ela busca um estudo de uma grande quantidade de dados, isso faz parte do treinamento dela. Aí nós vamos aí para as LLMs, que são as grandes linguagens, os grandes sistemas que vão fazer o estudo de toda essa base de dados e aí sim, tá certo? Ela poder tornar resultados melhores para a gente. Consegue unificar ali rapidamente por meio dos algoritmos. Isso. Né? E trazer uma informação que quase sempre é precisa. Sim. Esse é um ponto importante. Né? Na verdade, eu penso que a precisão sempre, e você vai, talvez você me perguntar mais à frente, vem como a gente provoca ela, né? Sim, então, eu vejo muitas pessoas falarem, a IA delira, a IA faz isso. Eu sempre brigo que quem delira é que tá atrás dela, que não sabe conversar com ela, né? Então, é interessante isso. E o que é mais importante que eu vejo é que com essa popularização da inteligência artificial, a gente percebe que as pessoas tendem também a se aprimorar nos âmbitos de qualquer área que eles estejam exercendo, tá? E isso vem de quê? Vem da possibilidade da simplicidade que a IA tem através da sua... Como, por exemplo, vamos falar aqui do ChatGPT, porque é o mais conhecido, né? É o nosso famoso Bombril, né? É o primeiro, né? É o primeiro, né? Gente, eu não tô fazendo propaganda do chat, que se eu fizesse eu tava rico, porque eu falo tanto do chat, mas porque é o primeiro, é o mais conhecido, é o que as pessoas têm mais contato, né? É o que eu gosto mais, viu? Eu também. Mas, falando dele aqui, por exemplo, ele tem uma tecnologia que foi um avanço do sistema de linguagem, que chama de linguagem Transformers, tá? E essa linguagem, ela tem uma característica muito importante, que é o sistema de atenção. Então, ela consegue, ao receber uma entrada de dados, tá certo? Ele tokeniza ali e ele analisa uma sequência de um parágrafo inteiro de diversas formas e diversas nuances, mas de forma paralela e ao mesmo tempo. Diferente dos outros sistemas de linguagem que fazem uma análise sequencial. Ou seja, não
tenha uma análise completa. E o que é que isso traz para a gente de benefício? É o contexto. O contexto. Quando você parte a ter um contexto, aí a gente já surge a possibilidade da utilização da linguagem natural, do processamento da linguagem natural, que é o que nós chamamos ali, né, de PLN. Então, com o processamento da linguagem natural, a gente não precisa mais estar programando ou fazendo algo diferente, como fazia antigamente como programador, daquelas linguagens de máquina, ou então uma linguagem mesmo de programação, como o Delphi, que era antigamente o Delphi, o Java, o Python. Então, você não precisa mais se especializar nisso, porque você retorna a linguagem natural para a inteligência artificial e ela já vai produzir aquilo que você está conseguindo passar para ela. Inclusive, você pode se tornar um programador. Pode criar um joguinho usando a IA. Olha só. Veja só, você pode criar. Você pode criar um jogo. Como eu me lembro que meu primeiro jogo como programador, eu fiz um jogo de dama em linguagem de máquina. Sabe o que é linguagem de máquina? É 00011 00001. Eu me lembrei. MSX. Pois é, eu me lembrei aqui na minha adolescência, né? Não sou tão velho. Mas já tem um tempinho já, né? Já tem um tempinho. Que eu comecei a estudar lá na computação, isso aí, aquele MS-DOS, não sei o quê. Rapaz, aquilo ali é difícil demais. Meu primeiro computador foi um 286. 286. Foi da nossa geração. O 486 depois. Quando chegou o 386... Era uma bomba. Aí o 486 e depois o Pentium. Eita, tu fez eu lembrar, sabe o quê? Demais. Aquela coisinha assim, ó, quem é mais antigo vai lembrar que você ligava o computador, saía, ia fazer uma coisa, ele ainda tava ligando. Aí tu ia conectar na internet, ia fazer assim, ó. A internet discada. Rapaz, aquilo era demais. Até ele conectar. Passava pra ligar o computador, conectar na internet. Era uns 30 minutos a uns 40 Quando dias. a gente tava aqui a 1 mega na velocidade da internet... Minha irmã, ela já morava em Munique, na Alemanha, né? Aí eu fui visitá-la lá, a gente fez essa viagem, eu cheguei lá e eu disse, Fritz, quanto é que é a velocidade aqui? Ele, 1 giga. Aí eu disse, não, amigão, eu tô falando é velocidade, né? Não capacidade de memória, né? Ele disse, não, eu tô falando de velocidade. Pois é, então assim, você consegue fazer isso hoje e pedir para a inteligência artificial jogar em qualquer tipo de linguagem. Sem ser um profissional da área. Sem ser um profissional da área. Bastando saber a estrutura. Entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos hoje nós temos ali engenheiros de prompts, né? Ou seja, que são pagos para perguntar para IA, formular perguntas. E muito bem pagos. E muito bem pagos. Então hoje o salário lá está variando aí entre 350 a 500 mil dólares ano. Um salário extremamente elevado se compararmos a nível em Brasil, né? Sim. Então você receber ali mais de 2, 3 milhões de reais no ano, né? Então assim, é tudo uma questão de saber o que perguntar, estruturar isso aí, e perguntar e tornando qualquer pessoa, pessoal, ouvinte, qualquer pessoa um programador, né? Essa é a grande magia quando a gente traz o sistema de linguagem, processamento de linguagem natural para dentro da possibilidade da utilização da inteligência artificial, e foi isso que fez com que ela popularizasse como popularizou até hoje. Gente, é fantástico ouvir o Dr. Rodrigo falando sobre isso, porque a gente que está fazendo ali o curso de MBA com ele, você vê ele falando sobre essa linguagem. Eu confesso que quando eu comecei, eu fui patinando nesse negócio aí. Eu fui na aventura. Eu confesso que eu criava meus prompts, porque a relação com a máquina, ela é vívida. Primeiro porque quando eu tive um curso sobre esse assunto, a primeira coisa que eu ouvi, doutor Rodrigo, foi o seguinte: não existe um manual para isso aqui. Então, se não existe um manual, é porque quem vai fazer a sinapse de prompts é você. Você que vai estabelecer uma linha de comunicação. Agora, você vai ter que saber como essa linha de comunicação deve ser mantida e aonde que estão as variações. Lá no curso de MBA, que a gente faz aqui com o Dr. Rodrigo, a gente aprende muito sobre isso. E existem inteligências artificiais que são próprias para determinadas coisas, né, Dr. Rodrigo? Existe uma variedade, gente, uma variedade de coisas. Se a gente for falar aqui para a parte do nosso trabalho do dia a dia, mesmo quem está na área jurídica aí, nós temos aí para formulação, que é o ChatGPT, que é o que mexe com estrutura de texto, o Cloud. Então você formula
peças, formula pareceres, formula decisões, tá certo? Utilizando. Tem também a inteligência artificial que a gente utiliza para fazer degravações de audiência e manipular essas informações, como resumir, procurar pontos importantes, contradições entre as testemunhas. Temos inteligência artificial para manipulação de imagem, né? E uma série de situações, busca, né? Como é o Perplexity, busca de jurisprudência, né? E dentro do próprio Perplexity é bem assertivo e real, sem delírio, né? Sim. Sem delírio. Sem alucinar. Ele te traz a fonte. Traz a fonte. Então você tem, assim, uma série, uma gama para isso. E para a vida toda, nós temos vários tipos de inteligência artificial. Né? Você tá aqui... Gente, parece que tem uma magia, parece que tem um espião. A gente tá aqui conversando nesse exato momento, seu celular aqui ao lado, aqui um iPhone, que tem aqui um iPhone, falando de determinado assunto que seja. Vamos falar aqui, por exemplo, sobre o que eu achei bonito, o carro tal. Não se impressione. Quando você abrir o Instagram, a primeira mensagem que tem lá é o tal do carro que você estava falando. O carro pra te dando lá a notícia. Você quer conhecer mais sobre o carro? Aí tá lá. E ele fica te perturbando. É isso. Ele fica lá... Ou seja, são algoritmos, tá certo? Que direcionam ali, que eles buscam o gosto da pessoa. Gente, a gente tá ao lado do iPhone, não digitou nada. Só nós estamos sendo vigiados, né? Nós estamos sendo vigiados. Então, assim, é interessante, né? Eu tô com você... Passou 5 segundozinho no vídeo ali do YouTube ou no videozinho, qualquer da plataforma ligada ali, né, ao Google, você vai ser bombardeado de informação sobre aquilo. Né? Então, assim, é super assim... Isso é excelente para um advogado previdenciarista. Sim. Ele que está falando da matéria ali, que está fazendo uma publicação, que está falando sobre esse direito, e aí o algoritmo vai encontrar ele. Vai encontrar. O interessante ali é que a gente use, né, esses meios como forma de crescimento da gente, né? O problema é forma de aprendizado e a gente melhorar, aprimoramento. Só que a gente vê que a gente tem até uma máxima aí que 90% do que entra nas inteligências artificiais, no ChatGPT, por exemplo, é lixo. É lixo. É pergunta boba, que não serve de nada pra vida. E aí ele vai retornar lixo também, entendeu? É diferente quando você usa aquela ferramenta para você se aprimorar. Por exemplo, eu sempre falo, nunca fale aos seus filhos que não presta, que é isso. Não vão cortar e cercear isso na cabeça das suas crianças, entendeu? Você tem que ensinar a utilizar corretamente. Por exemplo, a minha filha possui 12 anos, tá? Então quando ela tem uma assinatura do ChatGPT, que quando ela tá estudando para a prova, eu ensinei para ela, eu ensinei como é que ela configura o prompt, ela chega lá muito direitinho, atribui persona, atribui tudo, e fala, ela chama de meu chatinho, né? Meu chatinho. Meu chatinho. Você agora, eu sou aluna do colégio tal, eu tô no 6º ano, eu vou ter uma prova de matemática, né? E você, meu chatinho, agora vai ser minha professora do 6º ano. Eu preciso que você me formule aí 20 questões acerca da matéria X que eu estou estudando. Então ela usa o chat para que formule questões, né, para ela, para que ela possa estudar. Porque vocês lembram da nossa época? A gente aprendia era fazendo. Hoje em dia você pega um material escolar, né, pode perceber, não tem mais daquela quantidade de exercícios que existia antigamente, né? E não tem onde buscar. Mas assim, não tem no papel, mas se você for na internet tem. Sim. Então você tem que ensinar seus filhos a utilizar de forma correta. É interessante a gente até perguntar aqui, como a gente tá falando de prompt. Doutor Rodrigo, tem gente que não sabe o que é prompt, então nos esclarece aqui que é interessante trazer para eles entenderem o que é um prompt, como ele funciona, a interação com os sistemas, para ficar mais amigável para quem não sabe o que é prompt. O que é o contexto também, que eu acho que é o que tu estava falando aí há pouco. E como faz essa interação do prompt, né? Justamente. Pronto. Falando do contexto, o contexto é a história. É uma historinha. Só que é uma historinha que a gente vai conversando com a inteligência artificial. Então você começa, por exemplo, vou fazer uma viagem. Eu tô indo para, vamos supor aqui, né? Vamos para Dubai, que não conhecemos, não é isso, doutor Osmar? Então, vamos para Dubai, eu vou passar 5 dias naquela maravilhosa cidade. E eu não quero contratar um guia, não quero contratar uma empresa, porque o meu orçamento me permite que eu faça a viagem toda, programe toda, mas que eu faça ela de forma particular. Eu vou procurar a passagem aérea, eu vou procurar o hotel e vou procurar o que fazer nessa cidade. Então você chega lá no chat, começa a interagir com ele para começar a estabelecer um roteiro para esses 5 dias, tá? E aquilo vai criando uma história. E você percebe assim, olha, mas
eu tô achando que tá muito apertado nesse dia para fazer tudo isso. A gente não poderia melhorar, dividir mais. Então, esse que chamamos de janela de contexto vai se formando, criando a história, e você vai interagindo com o chat GPT ou com outra IA até que ele traga aquilo que você entende como possível de executar, ou plausível, uma resposta correta que você vai utilizar ali no seu dia a dia, como, por exemplo, esse roteiro de viagem, né? E então esse aí é o contexto, é essa conversa, é essa história. E se você começa uma história com o chat, termine a história. Porque se você mudar de contexto, ele vai perder a história. Aí você vai ter que recomeçar novamente. Lembra daquela história, vocês conversando com clientes, aí começa a conversar, sim, me conte a sua história aí e tal, tá, empresa tal, e tinha EPI, não tinha EPI, tal. Aí você, de repente, aqui desliga do cliente, bota tudo de novo, perdeu tudo. Quantas vezes isso não acontece na vida da gente? É verdade. Não é verdade? É verdade. Então a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Eu não posso perder a historinha com ela. Sem dúvida. E esse contexto que é o chamado que é a criação do prompt. Não. O contexto é a conversa, é a famosa conversa. O prompt é o quê? Ambiente. O prompt são as perguntinhas que fazemos a ela. Olha só. É engraçado esse prompt. Eu fiz essa pegadinha aí porque é pra despertar. Eu tô achando que meu aluno tá querendo me testar. Esse meu aluno é complicado. Tô falando pra vocês que não é fácil dar aula pra eles dois. Não é fácil. Mas veja só. O prompt, ele vem daquela terminologia, vocês falaram aqui de MS-DOS, falaram da época do Windows, do 286. Lembra que ficava lá uma telinha, uma linha de comando piscando? Esperando que a gente digitasse algo. CD 2 pontos. Pronto! Ou até mesmo no Windows, né? Botava lá aquela telinha piscando. Aqui, na verdade, aquela piscadinha que é o famoso prompt. É o prompt. Tá? Ou seja, é algo que está esperando alguma entrada para que devolva uma saída. Tá? Então, quando você botava o CD lá no MS-DOS, ele ia ter que fazer alguma coisa para devolver a resposta para você. Sem dúvida. Tá? Então, só que esse prompt, esse nome prompt começou a se popularizar como sendo as perguntas que nós fazemos às inteligências artificiais. Lembra que eu falei que agora a gente não precisa mais ser técnico, a gente precisa apenas da linguagem natural para interagir? Então, se a linguagem natural é a suficiente, para que eu vou falar que o prompt é aquela luzinha piscando? Se pode ser a minha pergunta para ele. Olha Perfeito. Só que analogia legal. Então, o prompt é a pergunta que nós fazemos, tá? Para a inteligência artificial. Pergunta ou diretriz, né? Ou pergunta uma ou diretriz. Né? Na verdade, é a sua interação com ele. É a interação com ele, tá? E aí, nós temos diversos prompts, desde o mais simples aos mais complexos. Sem dúvida. É muito legal. Olha, isso aí que está sendo dito aqui é uma coisa interessante. Eu cheguei a fazer um curso inicial, não sei se o doutor Rodrigo conhece, que eles lançaram, um grupo de pessoas que se juntaram, aí fizeram lá, eu sei que muita gente assinou aquele negócio que tu tinha várias inteligências artificiais dentro daquele negócio, tinha a Cloud 3.5, tipo, 3.5. É um dos pontos da pergunta. Eu assinei aquilo, eu paguei, foi o Adapt. Paguei. Então lá tinha... passa no Instagram que é uma beleza. Eu caí naquela ali, mas foi bom, eu tive aula, teve é um cursos, aprendizado. Teve cursos, foi muito bom. E uma coisa assim que eu aprendi lá foi essa questão do prompt que a gente tá falando aqui, né? Meu filho chegou em casa e disse assim, pai, mais novo, né? De 9 anos, o Benjamin Noah. Um beijão, filho, se estiver assistindo, papai. Ele disse, pai, me ensina aqui, pai, o que é fotossíntese, pai, eu vou ter uma prova. E aí, quando ele sentou, eu disse, filho, já tinha feito o curso direitinho, né? Senta aqui que papai vai arrasar. Vou arrasar aqui. E cheguei lá no prompt. Olha como é que... Ó, gente, a ideia é do prompt com contexto, né? É porque tem um prompt sem contexto e tem um prompt com contexto. Então, se você não souber assim, perguntar hoje, olha como a pergunta... fazer construção do prompt... você vai apanhar. Então, vai ficar legal. Eu cheguei lá e fiz a pergunta assim. Me ensine o que é fotossíntese como se eu fosse uma criança de 9 anos de idade, estudante da série escolar tal. Me ensine de uma forma bem didática e divertida para que eu não me esqueça. Rapaz, meu filho foi para a prova com a resposta e tirou um 10. Porque ele fez a coisa de uma forma porque ficou muito divertido. Né? A interação com o meio ambiente. E pra gente que é adulto, viu, doutor Rodrigo? Ler aquilo ali...
a gente tira o chapéu. Porque ele respondeu para uma criança de 9 anos, mas ele falou com propriedade. Isso. Ele não deixou nada passar, porque a gente queria aquela resposta dele, né? Inclusive, tem até uma das aplicações do ChatGPT que a gente utiliza, que você consegue alterar a complexidade do texto. Ou seja, você escreve um texto, você pode trazer ele para o nível pré-escolar, aquele mesmo texto, até o nível de pós-graduado, pós-doutorado. Ou seja, você vai ter o mesmo texto, o mesmo contexto, a mesma informação, passada de várias formas diferentes, dependendo da complexidade de quem está ali a ler aquela mensagem. Isso aí você só aprende se fizer o curso de MBA com ele. E ele tá terminando de gravar um curso, vai estar disponibilizado aí, acredito que aí nesse primeiro semestre de 2025. O lançamento é mês de janeiro. Já. E lembrando legal. Aqui, ó, o doutor Geraldo, lembrei agora, tanto o doutor Rodrigo quanto o doutor Geraldo, falando que ensina os filhos, a Jujuga, minha filha, a Júlia, eu também uso o ChatGPT para ensinar ela. É muito bom. Antes eu tinha que pegar e fazer a questão para que ela treine na questão de matemática. Então eu fazia na mão. Isso. Hoje eu não faço mais na mão. Hoje eu uso a inteligência artificial. E aí eu ainda peço também que seja criativo, que bote um desenho, que faça algo para interagir com a criança. E aí ela já faz, eu já pego, jogo lá no ChatGPT também, faço o prompt e eu imprimo e dou para ela, ó filha, tá aqui para você fazer. Aí teve uma que era da matemática, da tabuada do 9 e tal, eu botei lá, pedi pra ela criar uma imagem, botei lá e ela, olha pai, ficou legal. Aí já trouxe um interesse. Coisa que eu me lembro bem, quando eu comecei a ensinar a Júlia, que nós não tínhamos ainda, a Júlia tem 12 anos. São 2 Júlias, a dele é a minha. A Juju. E sabe o que significa esse nome, né? Sim. Rapaz, e o nome bate certinho. Diz que Júlia significa cheio de energia. E as mulheres as meninas são espivitadas, né? Nem vou falar, a minha tem várias atividades todos os dias, cara. Às vezes eu tenho até que parar pra poder, porque senão ela não para. Eu tenho que podar, ela quer fazer tudo. Então assim, tem essa possibilidade que eu me lembro, quando eu comecei a ensinar a Júlia, o Eduardo não, já vem a idade, é que nem assim, tem um advogado processo físico e o advogado pós-processo físico, que já entrou no PJE, já entrou no outro sistema processual eletrônico, como por exemplo o IPROC. Então o Eduardo já veio nessa fase, mas a Júlia não, ainda fazia que nem você, aquelas questões no papel, o tempo que te gastava, o tempo para pensar, para fazer a questão. E hoje não, você tinha que fazer a questão certinha para poder dar certo. E hoje você manda tudo de forma até lúdica, se quiser, depender do nível de escolaridade da criança. Então assim, a gente não tá nem falando ainda aqui de previdenciário, a gente tá falando só o quanto a inteligência artificial é capaz de devolver em eficiência para a nossa vida inteira, né? Por exemplo, eu vou dar uma aula, enquanto a gente passava aí 1 semana, 2 semanas a fazer slides no PowerPoint, eu mostrei até para vocês lá, eu estruturei uma apresentação e fiz ela em menos de 2 minutos. Usando inteligência artificial. Muito bom. Vamos entrar para a área do direito? Bora. Vamos entrar para a área do direito. Uma coisa que é interessante aqui... Aliás, antes da gente até entrar na área do direito, eu queria até que ele pudesse trazer aqui alguns exemplos de IA... os exemplos de IA que podem ser utilizados, para quem está nos assistindo, que não conhece ainda, os mais famosos, os principais aqui hoje utilizados no mercado. Quais são, doutor Rodrigo? Tá certo. Aqui, ó, tratando de IA generativa, que é essa da produção de texto em si, né, como o ChatGPT, aí nós temos o ChatGPT, nós temos o Claude, nós temos o Gemini, né, que pode ser a Copilot, que pode ser utilizados aí, tá, para essa produção textual. Tá? Cada um deles tem uma certa especificidade, cada um deles também tem já um grau de treinamento, né, um pouco mais efetivo. Veja só, dia 30 agora, o ChatGPT completou 2 aninhos, é um bebezinho ainda. Bem recente. E já nos devolve tanta coisa, né? As outras ainda estão também nessa fase ainda, um pouquinho mais novinho ainda que o ChatGPT, por exemplo, o Gemini da Google, né? Ele é legal, legal, é bem recente, mas ainda tá nesse sistema ainda de aprendizagem, de trazer outras funcionalidades pra gente. Gente, não se espante, seja qual você contratar, não se espante que uma vai estar melhor que a outra e no outro dia seguinte, a gente não sabe o que eles estão fazendo por trás ali. É tudo muito rápido, tudo muito veloz. Dinâmico, né? Então, assim, são as principais para produção textual. Então, existem algumas outras que era para gravação da gravação. A gente tá vendo aqui que além do hardware, agora temos um hardware também minimalista, né? Que você acopla ele em qualquer celular. Eu acho que o celular aqui, você pode acoplá-lo, né?
Só tirar, ele vai grudar aqui, ó. Isso. E vai ficar gravando a sua conversa no telefone. Entendeu? E depois disso aqui, você joga no aplicativo. Ele já faz a gravação. E faz a gravação, faz o resumo, faz tudo. Sem dúvida. Coloca os principais pontos que vocês falaram, diz o que tem que ser feito. Você interage na janela de contexto. Tá? Temos também o Tactic, que faz a gravação online, ali tá acontecendo. Então você pode levar também um vídeo e levar e transportar para que ele passe da gravação para depois... É uma novidade, isso aí. É muito bom. Eu só trabalho assim... Tratando de magistratura, por exemplo, eu me lembro bem, lembra daquela época dos taquígrafos, né? Poxa, gente, ainda existem, claro, mas hoje é tudo muito rápido. Termina uma reunião, termina uma sessão, termina uma audiência, eu tenho tudo gravado naquela hora, né? Então eu consigo sentenciar o processo em banca. Porque, assim, a expertise do magistrado, o tempo de maturação na magistratura vai te levar a saber se aqui é um caso de condenação, um caso de absolvição, um caso de procedência, de improcedência. Então você é capaz de, naquele momento, a depender do conhecimento dos autos, já dar um julgamento ali mesmo. Então, o que falta o quê? Falta digitar. Então... eu vou ter que deixar pra depois, pra ouvir o áudio. Não, eu já tô gravando na hora. Vai condenar com base no depoimento tal, passa o resumo e tal, e cola lá. Então, assim, tudo muito rápido, muito ágil. E a população agradece. Demais. Né? É bom pra todo mundo. Era o ponto que eu ia trazer pra gente entrar na parte do direito. O que essa tecnologia aplicada ao direito trouxe de melhoria, o que vai trazer, o que já está trazendo, o que está sendo aplicado. Certo. Na verdade, a melhoria, eu digo que é um campo muito vasto para também te conversar aqui, se a gente fosse enumerar esse podcast, pelo menos umas 10 horinhas aí, só pra gente falar dessas melhorias, viu? Mas, assim, resumidamente falando, a gente vai ganhar ali em eficiência, aumento de produtividade em razão da escalabilidade que a inteligência artificial traz na execução do nosso trabalho, na análise dos processos. Tá certo? Além da produtividade, a gente consegue também uma eficiência no que tange à padronização. Você percebe que muitas pessoas, muitos advogados, às vezes reclamam, né? De os magistrados tendo determinado posicionamento, aí depois o tribunal tá de um jeito, o STJ tá do outro, e vai de um tribunal, um TRF julga de um jeito, o TRF2 julga do outro, o TJMA julga de um jeito, o outro julga... Então, assim, até mesmo a própria inteligência artificial é capaz de trazer essa padronização. A anomalia. Isso. Olha, isso é muito interessante, doutor Rodrigo, porque isso aqui, entramos agora no direito, deixa eu só falar aqui, botar uma questão. Existe uma crise de precedentes no nosso país, né? Nós temos, lá no Código de Processo Civil, né, a gente tem, no 927 seguintes, a questão da teoria dos julgamentos vinculantes, né, que veio enraizada agora dentro do novo Código de Processo Civil, de modo que isso surgiu com o intuito de pacificar essa loucura que é um juiz pensa de um jeito, o outro pensa do outro, para poder trazer uma uniformidade, né? Uma harmonia nas decisões e ter uma segurança jurídica como você vai decidir, que todo mundo precisa da segurança jurídica. Muito mais aqui na seara do direito previdenciário. Mas veja só, doutor Rodrigo, uma coisa que nos aconteceu... É minado esse campo. Esse era o caso de polícia que poderia botar aqui. Que ia apitar a luzinha aí. Mas vamos ser bem objetivo aqui, porque a gente tá realmente otimizar nosso tempo, mas a situação é a seguinte. O STJ, num julgamento repetitivo, ele decidiu com uma parêmia de um direito fundamental. Essa parêmia é um direito universal, desculpa, não é fundamental, é direito universal, que diz o seguinte, lá no item 3 desse tema repetitivo, ele diz assim, que a boa-fé, ela se presume e a má-fé, ela se prova. Isso está no item 3 desse julgamento repetitivo, e eu fiz até um vídeo uma vez sobre isso, e o repetitivo está válido. Ele não foi passado aquele repetitivo. Se você entrar lá, aquele julgamento até hoje está lá dizendo essa mesma verdade. Mais recentemente, no 937, o STJ puxou uma discussão acerca da boa-fé do segurado. E aí, quando essa situação chegou lá, é acerca da repetibilidade do benefício previdenciário. Dele ter que devolver quando a tutela cai, né? E aí, o que foi que o STJ decidiu nesse repetitivo? Ele decidiu contra a sua própria posição pacífica de que a boa-fé se presumia. Ele disse assim, olha, para que o jurisdicionado não devolva a parcela previdenciária que recebeu de uma decisão judicial, ele vai ter que
provar a sua boa-fé. Mudou o paradigma. Se tivesse uma inteligência artificial ali, antes daquele julgamento ali, a colenda do corte tivesse uma assessoria para consultar os seus próprios verbetes, certamente a gente não passaria por um problema desse. Porque até o Dr. Carlos Alberto, que é aquele juiz de trabalho, falou, ele no dia da reunião que eu falei sobre o conflito desses repetitivos, ele disse, episódio 1, galera, viu? Isso poderia ser reclamado até na Corte Internacional, porque isso ofende um direito universal. Dizer que o jurisdicional... Porque se o jurisdicional tiver que provar sua boa-fé, a gente vai viver um mundo de horrores, né? A boa-fé não pode ser ela não deve ser provada, ela tem que ser presumida. E aí a importância, né, doutor Rodrigo, da inteligência artificial para ajudar o juiz. Gente, a gente é humano. A gente tem partido para expor que nós somos humanos. Só que a gente também comete erros. O problema é que os nossos erros reverberam. Né? Os nossos erros, como são erros que acabam impactando em decisões, e alguns, nesse caso, decisões com efeito erga omnes, né, que vão vincular outros magistrados, então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu conheço alguns desembargadores, sem citar o nome, inclusive de TRFs, tá, que eles têm inteligência artificial para consultar o conjunto de decisões já proferidas por ele, a fim de que ele não se contradiga nas futuras decisões. Isso é bem bacana. Só que coisa legal. Né? Então você está tratando ali de uma situação em que o próprio magistrado, ele se autorregula para que ele mesmo não se contradiga. Usando a inteligência artificial a seu favor. Isso. E seu favor que eu digo é no sentido de que ele mantenha coerente as suas decisões. Porque assim, ele não venha... é muito salutar, doutor Ismar, doutor Geraldo, que a gente altere de posicionamento. Sim, claro, o direito ele é dinâmico. Perfeito. Todavia, eu tenho que dizer por que eu estou alterando de posicionamento. Verdade, é isso que tem que funcionar isso. Doutor. Então, se eu tenho uma decisão, eu tenho que dizer por que eu estou mudando. Até porque no voto dele, ele pode dizer isso. Em tempo passado, decidia desta forma. Contudo, diante do atual contexto... Alterei meu posicionamento. A autoridade dele é preservada e não questionada. Pronto. Não houve contradição. O que, inclusive, vai eliminar qualquer tipo de embargo, né? Porque se eu estou dizendo... Não, eu mudei mesmo. Mudei e estou mudando por isso. Agora é diferente que você é surpreendido com uma decisão que vê um posicionamento totalmente contrário. Totalmente né? Tá. Mas o que acontece isso? Eu posso dizer que é uma maldade? Não, às vezes é o volume de trabalho, doutores, pessoal, que acaba levando àquela situação de um conjunto de decisões já prolatadas que a pessoa passa ali, meu Deus, não sei se vai decidir assim o assado. Né? Mas a inteligência artificial pode vir auxiliar nessa situação e fazer essa análise preditiva, né, do que ele já tinha feito ali. Trazendo isso aí, como é que está o posicionamento atual dos tribunais, ou especialmente aqui do Maranhão, onde o doutor é um dos coordenadores, já está sendo utilizado, está implementado? Como é que está essa situação da inteligência artificial voltada para o Poder Judiciário? Tá. O nosso presidente, né, do Conselho Nacional de Justiça do STF, né, ele é entusiasta do uso da inteligência artificial. É só você ver, puxar e jogar no YouTube aí, qualquer palestra que ele vai dar aí, inclusive agora. Ele até pediu. Tem uma que ele pediu. Ele disse assim, vocês, tu meta, isso. E agora na última reunião do Judiciário, ele também reforçou novamente isso. Inclusive, uma das nossas preocupações como magistrados e dele também é a situação do grande volume de demandas predatórias que estamos vivendo hoje, né? Então o que acontece? O Poder Judiciário hoje ele é entusiasta do uso da inteligência, todavia com certa moderação, né? Com certa responsabilidade, né? Porque você não pode se fazer substituir como magistrado por um uso da IA, tá? Então você tem que usar de uma forma responsável, utilizando-a como uma ferramenta, como um assessor seu. Eu brinco muito quando eu estou lecionando, quando eu estou até mesmo conversando com algum colega magistrado. Rodrigo, o que tu faz aí? Ele julga pra ti? Não. Ele não julga pra mim, ele minuta pra mim. É como se, por exemplo, eu virasse, doutor Osmar aqui, virasse meu assessor. Doutor Osmar, nesse caso aqui previdenciário, eu entendo que para a concessão de tutela tem que estar isso e isso no processo. Se você achar isso, porque esse é meu posicionamento de juiz, você minuta pela concessão. Se você não achar, diga que não. Pronto, é isso. Então você ensina a IA a ter o seu posicionamento para ela procurar aquilo no processo. Ela achou aquilo que você entende que é para dar, ela cataloga, dá e minuta. Ou seja, ela é um assessor, ela não é o juiz.
Perfeito. Ele te dá o posicionamento e não substitui, porque depois o que o Dr. Rodrigo... Eu valido aquela decisão. Como se tivesse pego a minuta do meu assessor mesmo, né? O Augusto estiver assistindo a gente aí, um grande abraço também. Então, eu pego a minuta do meu assessor e vou revisar. Pra quê? Achando está ok, eu vou assinar. Achando ok, vou fazer os ajustes necessários e vou assinar, porque a decisão é minha, não é do meu assessor. Entendeu? Agora para você que nos assiste aí, vou dar aqui uma dica que o Dr. Rodrigo nos deu lá no curso de MBA, né? Ele diz assim, você que é advogado previdenciarista, tá nos assistindo aí, você pode ter vários assessores dentro de uma única inteligência artificial. E aí o Dr. Rodrigo lá no dia da MBA, ele disse, Geraldo, tu pode chegar dentro do ChatGPT e criar vários assistentes. Um para cuidar dos embargos, o outro para cuidar do recurso de apelação, o outro do recurso inominado, o outro da inicial, o outro... Então, isso é muito legal. Porque se você criar o assistente, ele já vai ter um comando de pesquisa que precisa empreender. E você só vai precisar juntar o documento, não é isso, doutor Rodrigo? A gente tem até exemplos lá de assistentes em que ele pesquisa nos embargos onde houve. O senhor deixou até disponível para gente. Aproveitar, aí você vai lá no ChatGPT, né, fazendo propaganda no ChatGPT. ChatGPT enxerga a gente aqui, patrocina, viu? E aí... Vai que cola, lá, né? Vai que cola. Olha só, estamos falando tanto dele, tá escutando a gente. E aí você vai lá nos chamados GPTs, e aí você bota para pesquisar lá. Pesquisa lá, Rodrigo Tessas. Vão aparecer, por enquanto tem 2. Eu só disponibilizei 2 para os alunos aí já começarem a ver. Um assessor de embargos e um assessor pro juiz. Porque ele bota para os dois lados. Eu acho que quando a gente trabalha dessa forma, a gente trabalha pensando no jurisdicionado. Democrático. Vocês estão ali para defender os clientes. Perfeito. Então, se a sentença tem algum vício que merece ser corrigido, você vai lá, usa o seu assessor. No caso, chamam de assistente, né? Do assistente de advogado. Como se fosse um assistente jurídico, o paralegal ali, né? O estagiário, né? Então você vai utilizá-lo para procurar naquela sentença, em cotejo com os autos, né? Se o juiz deixou de se manifestar sobre algum ponto da sua petição, ou se ele se contradisse dentro da própria sentença dele, ou dentro da sentença relacionada aos autos, ou se há alguma obscuridade, algo que não está compreensível, ou então mesmo se há erro material. Às vezes acontece, gente, o volume de processo recebido é muito grande. Então você começa o dispositivo falando que é Maria José dos Santos e termina com o dispositivo João. Lá com João Maria. Aí você já bagunçou a sentença que merece uma correção, né? E isso para os advogados. Eu pensei, mas para que dar esse trabalho para o advogado se eu posso publicar minha sentença sem nenhuma possibilidade de embargo? Eu fiz o contra-ataque, eu criei um assessor e quando eu vou lançar minhas sentenças, né, na publicação, que é no sistema PJE, no meu caso, o TJ Maranhão, antes de eu publicar a sentença lá, eu jogo ela no assistente e ela já me disse minha sentença é passível de embargo de declaração. E mesmo não sendo passível, se é possível eu aprimorar em alguma parte. Ele me dá essa sugestão. Você não quer melhorar um pouquinho mais aqui? Não tá embargável, mas não quer melhorar? É o double check. É o double check. Ou seja, assim, já é um aperfeiçoamento. Né? Então, é bem legal. Esse aí estão disponíveis, estão na loja lá do ChatGPT. Doutor Geraldo, e essa semana eu passo para minha equipe, tá? A minha equipe maravilhosa lá, e eu já ensino eles também a parte de inteligência artificial a utilizar. Tem já a parte paga, a gente paga uma pro escritório. Tem a minha paga, tem a paga do escritório, que é muito bacana você pagar, vale a pena, tem um custo baixo. Na verdade, é exigível que você pague, doutor Osmar. Tá? Porque, veja só, tudo na vida é pago. Até o gratuito, ele engana que é pago, que é grátis, mas não é grátis, é pago. Porque quando você vai utilizar a inteligência artificial, quando você não dá o custeio, ou seja, não assina, não contrata, veja só. Ele não te entrega tudo. Não, além de não te entregar tudo, ele vai pegar os teus dados, o teu know-how do teu escritório, das tuas peças, e vai utilizar para treinar IA para outras pessoas. Ou seja, se você não gastou com o seu dinheiro, vai gastar com seus dados, vai gastar com o seu know-how. Eu te digo mais, essa moeda é bem mais cara. É bem mais cara. Sem dúvida. É bem mais cara. Eu usei o assistente do doutor numa sentença para mostrar para a minha equipe, né? E lá ele apareceu lá os erros da sentença
de uma decisão que nós tivemos judicial lá. Perfeito. Aí é interessante que ele botou, tava faltando um CEP do endereço, tava faltando um número, ele falou lá, que tava faltando até um número do CEP sobre isso. Então ele é bem detalhado, viu? Tá de parabéns, doutor Rodrigo, por essa criação. E ele tem um monte aí escondido que ele só mostrou pra nós, mas ele não divulga, não. Mas também, se eu mostrar tudo uma vez, eu não vou querer aprender a fazer. Eu acho que é muito mais fácil. É muito melhor aprender a fazer. Pronto, isso aí é o grande cerne da questão. Muitas pessoas me pedem, Rodrigo, me mandar teus prompts aí e tal, e não sei o quê. Então fornece, bota na loja. Veja só, alguns prompts é até possível fornecer, porque eles servem para todas as pessoas. Como, por exemplo, esse dos embargos. Vai servir para qualquer magistrado, vai servir para qualquer advogado. Ok, é possível. Eu disponibilizei. Mas a maioria deles, por exemplo, no meu caso em específico, ele reflete a minha convicção como magistrado. Lembra que eu acabei de falar antes aqui? É como se eu estivesse ensinando o meu assessor para que ele minutasse para mim. Então, o meu assessor passa a ter a minha cabeça de juiz. É a sua ótica. E a mesma coisa acontece com meus assessores virtuais. Eles têm a minha cabeça. Então, se eu pego meus prompts estruturados e entrego para outro juiz, aquele juiz vai perder a identidade dele e vai passar a julgar que nem eu julgo. Isso então, é interessante. Você criar a sua persona, o seu estilo e cada inteligência artificial. E a mesma coisa nos escritórios de advocacia. Entendeu? Então, se você pega os prompts do seu escritório, tá? E disponibiliza para que outro escritório utilize, daqui a pouco eu vou falar que aquele escritório já é o teu escritório, porque vai ser a sua cabeça ali trabalhando naquele processo. Então, o prompt tem que ser personalizado, tá? Eu penso que é mais importante do que dar o peixe, eu dar a vara e ensinar a pescar. Esse é bacana. Essa é a grande magia aí. E é o que ele tem feito conosco, que é despertar isso de como fazer essa construção do prompt, como construir os assistentes. E o fator humano, ele nunca vai ser superado. Eu digo isso porque nós temos na Justiça Federal 2 magistrados que atuam muito fortemente com a IA lá. São eles o doutor Rafael. Isso. Rafael Leite e o doutor Hugo Abas. Pronto. Um processo meu caiu lá com o doutor Rafael e eu fui perseguido por uma IA. Eu nunca tinha sido perseguido por uma IA. Mas esse eu soube que eu estava sendo perseguido por IA. Porque eu fiz um recurso de embargos para dizer que lá no caso caberia os embargos em determinada situação. Ele decidiu não acolher os embargos e disse lá na decisão, né, que havia um fundamento que não fazia prosperar esse meu pleito. Aí eu estudei, aí é a questão do fator humano, né? Aí eu peguei lá, peraí, deixa eu ver isso aqui. Quando eu vi o fundamento dele, eu encontrei um repetitivo do STJ. Eu estava usando um repetitivo, eu estava dizendo que ele não tinha observado o repetitivo. Ele conseguiu provar lá na decisão dele que aquele repetitivo não se aplicava. E aí ele, quando julgou daquela forma, aí ele ofendeu um outro repetitivo da CJ. Aí eu encontrei o repetitivo da CJ. Aí eu disse assim, olha, é tão verdade aquilo que eu tinha dito que tem um segundo repetitivo que diz que isso que foi dito na decisão não poderia ser dito. Aí eu juntei o repetitivo. Até hoje está concluído para decisão. Mas é para vocês verem, o fator humano, a IA ela não me deu a resposta. Eu tive que estudar. Eu tive que ir atrás. Eu digo, peraí. Sabe qual é o tema? É bem interessante. Sabe o que era, doutor Geraldo? O tema, sabe qual é o tema? Tem interessantíssimo no direito previdenciário. Lá no Juizado Especial Federal, a renúncia, ela tem que ser expressa. Uhum. Quem decidiu isso? STJ. Repetitivo. E o magistrado tinha dito que quando eu dei entrada na ação no juizado, eu já teria feito a renúncia de forma tácita. Eu digo, opa, não, aqui foi um erro mesmo no meu protocolo, porque eu queria que a ação fosse anulada, porque nós tínhamos uma outra ação e uma vara civil tratando aquele assunto. Foi um erro de protocolo que aconteceu. Aí, por isso eu pedi a desistência do processo, uma vez que ela pode acontecer na lei do juizado a qualquer tempo, independente da anuência da outra parte. E aí eu fui lá e fundamentei. Aí eu disse, olha, essa aqui eu quero ver se a IA derruba. E tá lá agora. Mas é para vocês verem que o fator humano, gente, ele não vai ser suplantado. Nunca. Não é, doutor? Mas por quê? A gente volta pro começo da conversa de hoje. A IA, ela não grava memórias. Ela grava padrões. Perfeito.
Perfeito. Tá? Então, quem vai ter a memória que vem do estudo, que vai ter tudo isso, somos nós, né? A gente que tá estudando, tá fazendo. A gente que dá o comando. Agora ela vai ter o padrão, ela começa a te analisar através do teu padrão. Ela sabe que para aqueles determinados casos, veja só como ela pensa. Para aqueles determinados casos, o Dr. Rodrigo entende quando tem isso, aquilo outro, nesse sentido. Então ela detecta o meu padrão. Isso é muito bom. E isso tira uma massa de serviço da gente, né, doutor? Não, demais. Não tem, a velocidade que você consegue trabalhar é muito grande. Muito grande. É extremamente grande. Tá? Você consegue ali dar um upgrade que eu diria que não é multiplicável, ele é exponencial. Perfeito. Turma, nosso tempo estourou. A gente queria ficar aqui, era muito mais. E, gente, sigam ele lá. Agora é contigo. Essa parte aqui. Essa parte dá o like é com ele, né? A parte do marketing aqui. É com ele. Ó, o papo foi tão legal que a gente não conseguiu, doutor Geraldo, entrar em tudo. Deus. E aí já vamos ficar para um próximo episódio, um próximo convite. Vai ter aí, né? E aí, claro, a gente vai estar bem melhorado ainda mais na IA. Sim, perfeito. Né? Claro, o mestre aqui, com vários outros que tem lá no MBA, né? Isso vai ser bacana. Ó, vamos lá, galera. Quem ainda não segue a gente, nós temos os nossas redes sociais. Instagram, @Café Previdenciário SLZ, @geraldosilva.adv, @OsmarNeryJR e @RTecas. Tecas. T-E-R-C. É terça, se você se diz. Isso, terça. Lá ele já, semana passada, ou retrasada, eu vi um vídeo em que o Dr. Rodrigo se transformou no Venom. Olha só. E também transformou o filho dele no Hulk. Com IA. E parece real, né? Parece real. Bem bacana demais. Real, né? Sigam a gente lá no Instagram. Não deixa de seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube. Também Spotify e Amazon Music. Até a novidade Amazon nossa do Amazon Music. Doutor Rodrigo, quero te deixar aqui para as últimas considerações, tá? O que o doutor pode deixar aí para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo e nos seguindo aí nas redes sociais. Ok. Primeiramente, mais uma vez, agradeço a oportunidade. O convite já está aceito. De verdade, não chegamos nem num pedacinho da ponta do iceberg aí, né? Do que tange a inteligência artificial. O que eu posso dizer para os ouvintes aí, para esse primeiro momento, é que a inteligência veio e ela não tem volta. Assim como passamos por um processo de sair dos processos físicos e irmos para o processo digital, a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Por mais que ainda haja, né? Um certo embaraço, algumas barreiras, né, em alguns tribunais ou alguns escritórios de advocacia, essas barreiras vão tender a cair porque era um caminho sem volta. A gente lembra que há muito tempo atrás, quando saiu a primeira sentença datilografada, o Tribunal de Corte anulou a sentença porque o juiz não fez a punho. Mas estamos aí agora no mundo digital. Veja só, já evoluímos. A mesma coisa aconteceu quando foi para a sentença digitada. A mesma coisa está acontecendo agora com as produções, tanto dos advogados, do Ministério Público, qualquer outro atuante do direito, do próprio magistrado, quando usa a inteligência artificial. Ainda há esse preconceito. Mas é um preconceito que tende a cair com o tempo. Afinal de contas, nós já estamos nessa onda aí, nesse surf. E digo uma coisa para vocês. Se vocês não se aprimorarem, não aprenderem, essa onda vai afogar, vai passar por cima, tá? E eu digo mais ainda. Às vezes, é mais importante a gente saber utilizar uma ferramenta em si do que ter um certo conhecimento em determinada área. Eu vejo muita gente aí ganhando o emprego do outro, alguns escritórios perdendo representações justamente porque ainda quer se omitir, doutor Geraldo, em querer conhecer pelo menos a inteligência artificial. Então, gente, o recado principal é esse: conheçam, vão gostar. É isso aí, gente. Da hora, turma. Gente, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, aqui presente. A gente só cresce mais, né? E os temas
são sempre instigantes. É isso mesmo. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Obrigado também mais uma vez. Foi um prazer, satisfação. E vai voltar, viu, doutor Rodrigo? Vamos porque voltar. Vamos conversar. Até porque tem agora um novo chat GPT aí, que não é nada barato, né? Carinho demais. 200 Deixa isso dólares. Deus é mais. Doutor Geraldo só me assustou. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.